Sua mente nunca se cala. Mesmo quando tudo parece em silêncio, há um fluxo constante de pensamentos acontecendo dentro de você. Esses pensamentos surgem de forma automática. Nem sempre são escolhidos. Nem sempre são verdadeiros. O problema não está em pensar. O problema está em não perceber o que você está pensando. Quando pensamentos não são observados, eles passam a conduzir suas emoções. E quando emoções não são compreendidas, elas passam a conduzir suas decisões. Esse conteúdo não é sobre silenciar a mente. É sobre aprender a observá-la. Entender como certos pensamentos se transformam em sabotadores silenciosos. E por que, em muitos casos, eles estão na raiz da ansiedade. Grande parte do que você pensa não nasce de uma escolha consciente. São pensamentos automáticos, formados por experiências passadas, medos aprendidos e interpretações repetidas ao longo do tempo. Eles surgem como comentários silenciosos sobre tudo o que acontece, sobre quem você é, sobre o que pode dar errado, sobre o que os outros podem pensar. O perigo não está nesses pensamentos surgirem. O perigo está em aceitá-los sem questionamento. Quando um pensamento se repete, ele começa a parecer um fato. E quando parece um fato, passa a influenciar sua identidade, suas escolhas e seu comportamento. É assim que a sabotagem acontece. Não de forma agressiva, mas lenta, constante e quase imperceptível. Pensamentos sabotadores não gritam, eles convencem. Pensamentos sabotadores raramente vêm sozinhos. Eles constroem cenários. A mente começa a antecipar situações, prever fracassos e imaginar perdas que ainda não existem. O futuro passa a ser tratado como ameaça. É nesse movimento que a ansiedade se forma. Você não reage ao que está acontecendo agora. Você reage ao que sua mente projeta que pode acontecer. O corpo responde como se o perigo fosse real. A respiração acelera, a tensão aumenta e a mente entra em estado de vigilância constante. Quanto mais você tenta controlar todos os resultados, mais a ansiedade se intensifica. A mente não foi feita para carregar o futuro inteiro. Ela foi feita para lidar com o presente. Quando esse limite é ultrapassado, o excesso de pensamentos se transforma em desgaste emocional. Dentro de você existe um diálogo constante. Ele acontece o tempo todo, mesmo quando você não percebe. A mente comenta cada atitude, cada decisão, cada possibilidade. Em muitos casos, esse diálogo se torna crítico, rígido e repetitivo. Quando pensamentos não são questionados, eles deixam de ser apenas opiniões internas e passam a funcionar como ordens. Você começa a agir a partir do que pensa e não a partir do que observa. Esse diálogo interno é o principal campo de influência emocional. É nele que a ansiedade se mantém ativa e que a sabotagem se repete. Aprender a pensar melhor não é parar esse diálogo, é aprender a participar dele. Questionar pensamentos simples muda a direção interna. O que é fato? O que é suposição? O que está acontecendo agora e o que é apenas antecipação? Onde há questionamento, há espaço para a consciência. A mente não precisa ser silenciada, ela precisa ser educada. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, a relação interna muda. Pensamentos continuam surgindo, mas deixam de ter controle absoluto sobre suas emoções. A ansiedade não desaparece de forma imediata. Ela perde força. Isso acontece porque você passa a reconhecer padrões. Percebe quais pensamentos se repetem, quais se intensificam em momentos de insegurança e quais surgem apenas como reflexo de medo. Treinar a mente exige constância, exige paciência e exige disposição para olhar para dentro sem julgamento. Com o tempo, a consciência se fortalece e quanto maior a consciência, menor o impacto do ruído mental. Pensar melhor não é controlar tudo,
é aprender a não ser controlado. Pensamentos não precisam ser inimigos. Eles são ferramentas. Quando não são compreendidos, conduzem. Quando são observados, orientam. A ansiedade não define quem você é. Ela sinaliza que a mente está operando além do limite do presente. Aprender a pensar melhor é um processo. Não acontece de uma vez. Acontece na prática diária da observação. Quanto mais consciência existe, menos espaço a sabotagem encontra. O silêncio interior não vem da ausência de pensamentos. Ele nasce da clareza. E clareza começa quando você assume a responsabilidade de conduzir a própria mente. Pensar é uma função da mente. Estar presente é uma habilidade que pode ser treinada. Quando a mente se afasta do presente, ela passa a operar no campo das hipóteses. E hipóteses constantes geram tensão. A presença estabelece limites naturais ao pensamento. Ela ancora a atenção no que está acontecendo agora e não no que pode acontecer. Isso não elimina problemas, mas impede que eles sejam ampliados internamente. Quanto mais presente você está, menos espaço existe para a mente criar ameaças imaginárias. O pensamento perde força quando não encontra atenção contínua. A atenção é o combustível da ansiedade. A mente aprende por repetição. O que se repete, se fortalece. Pensamentos recorrentes criam padrões. Padrões criam hábitos mentais. E hábitos mentais moldam a forma como você interpreta a realidade. Muitos desses padrões foram formados sem escolha consciente. Eles surgiram como respostas a experiências passadas. O problema começa quando esses padrões não são revisados. O que um dia serviu como proteção passa a limitar. Reconhecer padrões é o primeiro passo para transformá-los. Sem consciência, a repetição governa. Com consciência, a repetição perde força. Pensar melhor não é substituir pensamentos negativos por positivos. É interromper padrões automáticos que já não servem. Um dos erros mais comuns é confundir pensamentos com identidade. Aquilo que você pensa passa a ser tratado como aquilo que você é. Quando isso acontece, qualquer pensamento negativo deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em uma definição pessoal. Se penso assim, é porque sou assim. Essa lógica mantém a sabotagem ativa. Pensamentos são eventos mentais. Eles surgem, se modificam e desaparecem. A identidade não. Quanto maior a identificação com o pensamento, maior o impacto emocional que ele produz. Separar quem você é daquilo que passa pela sua mente é um dos passos mais importantes no desenvolvimento emocional. Onde há distanciamento, há clareza. Onde há clareza, a ansiedade perde intensidade. Pensar melhor não é controlar o mundo externo, é assumir responsabilidade pelo mundo interno. Você não escolhe todos os pensamentos que surgem, mas escolhe o que faz com eles. Responsabilidade interna não é culpa, é consciência. Quando você deixa de responsabilizar situações, pessoas ou o passado pelo que acontece dentro de você, algo muda. A mente deixa de reagir automaticamente e começa a responder com mais clareza. Esse processo não exige perfeição, exige presença. Cada vez que um pensamento é observado e não seguido, a autonomia emocional se fortalece. Pensar melhor é um exercício diário, silencioso, progressivo. Desenvolver consciência mental não acontece em um único momento. É um processo construído com repetição, reflexão e continuidade. Quanto mais você expõe a mente a conteúdos que estimulam observação e clareza, mais fácil se torna reconhecer padrões, desacelerar pensamentos e reduzir o impacto da ansiedade. Este espaço existe para isso. Para aprofundar o entendimento da mente, sem ruído, sem exageros, sem atalhos. Se esse conteúdo
está contribuindo para a forma como você observa seus próprios pensamentos, acompanhar as próximas reflexões pode ser um passo natural nesse processo. A clareza se constrói com constância. Pensar melhor não é eliminar pensamentos difíceis, é aprender a atravessá-los com consciência. A mente continuará produzindo ideias, dúvidas e cenários. Isso faz parte da condição humana. O que muda é a forma como você se relaciona com esse fluxo interno. Quando há clareza, pensamentos deixam de dominar, emoções deixam de controlar e decisões passam a ser feitas com mais equilíbrio. A ansiedade perde espaço. Quando o presente volta a ser habitado, a sabotagem enfraquece. Quando os pensamentos são observados e não seguidos automaticamente. Pensar melhor é um caminho e todo caminho começa quando a mente deixa de correr sozinha e passa a ser conduzida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A maioria das pessoas foge do silêncio interno. Poucas têm disposição para observar a própria mente. Inscrever-se neste canal não é apenas acompanhar vídeos, é assumir o compromisso de pensar melhor, com mais consciência e menos ruído. Se isso faz sentido para você, permaneça. A mente aprende por repetição e clareza se constrói com presença contínua.